Fala, Olá, Francisco, tudo bem? tudo. Bom, que ótimo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou professor do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido e vice-coordenador do mestrado desta instituição. Atualmente estou residindo em Portugal por conta do pós-doutoramento do Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra. Na UFESA, eu lidero um grupo de pesquisa chamado DigiCult. O DigiCult ele trabalha com duas vertentes, o direito digital e os direitos culturais. Esta é a primeira, digamos assim, atividade online, né, do DigiCult, ao vivo, deste ano. No ano passado parece que a gente estava adivinhando aí a pandemia e naquela época de corte de recursos para eventos, acabamos fazendo o segundo encontro internacional de direitos culturais do semiárido, todo online, né, disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, o DigiCult ele trabalha numa perspectiva mais ampla do que é o direito digital, inclusive incluindo aí algumas discussões sobre propriedade intelectual. Né? Eu estou fazendo essa pequena introdução para falar para vocês o que é o grupo e por que dessa discussão. Muita gente nas universidades começou, por conta da pandemia, a tomar uma série de iniciativas no que diz respeito ao melhoramento de equipamentos e emprego de materiais que já são aplicados na saúde, ao mesmo tempo que se começou uma corrida, digamos assim, mundial, com esforços científicos e esforços econômicos, para que se chegasse a uma vacina que fosse possível combater este vírus. E, ou, né, que é o mais comum, testar medicamentos que já são aplicados a outras doenças e que já se conhece algumas das suas aplicações, das suas propriedades, se isso funcionaria no combate a essa doença. Então, muita gente começou a falar sobre, ou questionar, né, afinal de contas, né, esses esforços científicos não esbarrariam aí interesses econômicos da indústria farmacêutica, de medicamentos hospitalares, né? O que seria feito disso, né? Então, pensando nessa pergunta, né, e procurando iniciar as atividades do DigiCult nesse intercâmbio Brasil-Portugal, por conta do meu pós-doutoramento, eu pensei no nome do amigo Francisco Viegas, que é membro do GEDAI, que é um grupo a qual também pertenço, que é o Grupo de Estudo de Direito Autoral e Industrial da Federal do Paraná, conduzido pelo professor Marcos Wachowski, que foi nosso orientador, no caso do Francisco lá no mestrado, na UFSC, e no doutorado também na Federal de Santa Catarina, que é de onde a gente se conhece. Né? Então, eu vou passar a palavra para o Francisco, né, para ele inicialmente se apresentar. E aí, pessoal, nós combinamos, eu e o Francisco, de fazermos da seguinte forma. Eu ir formulando perguntas, ele ir respondendo, e aí depois abrir mesmo para a intervenção de vocês, mas vocês mesmos já podem aqui no chat, se tiverem alguma colocação ou se quiserem fazer alguma pergunta, digam que aí eu, como mediador, vou anotando. Né? Só para dizer que eu não sou especialista nessa área de patente de medicamento, entendo alguma coisa, não muito, né? E acompanho aí as questões da OMS em relação ao Covid, as formulações internacionais. A gente está prestigiando hoje aqui, na verdade, o amigo Francisco, que vai dar essa palavrinha. Então, você se apresente aí para o nosso público. Vejo que
vários alunos da UFESA, do mestrado e da graduação, inclusive do DigiCult, estão presentes. Alguns outros amigos aí do GEDAI, Guilherme Coutinho, professores da UFESA, advogados lá de Fortaleza, Raquel, estou vendo aqui, entrou, e eu me estendi, né? Mas a palavra é sua aí, Francisco, se apresente para a gente iniciar nossa conversa. Muito obrigado, Rodrigo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, poder conversar um pouco com vocês. Obrigado pela apresentação. Basicamente, eu trabalho nesse tema já há algum tempo, já trabalhei no Ministério da Saúde, trabalho hoje numa organização que faz pesquisa e desenvolvimento de medicamentos sem fins lucrativos, uma organização que tem essa visão de acesso, acima de tudo, em relação à pesquisa. Então, era um pouco a ideia da gente ter essa conversa bastante despretensiosa e bastante aberta sobre alguns dos avanços que estão acontecendo nessa área de pesquisa aberta, quais as barreiras que tem e como que a gente pode trabalhar junto para tentar superar elas, né? Chico, eu vou tomar a liberdade, mas por conta da amizade, mas uma das coisas que me chamou a atenção essa semana, no dia 7 de abril, o presidente do Conselho Europeu de Investigação, o cientista Mauro Ferrari, ele pediu demissão. Ele pediu demissão porque ele, entusiasta da União Europeia, viu que a União Europeia estava tomando o rumo contrário aos ideais que prega, né? Como desses ideais colocados no Tratado da União Europeia e em outros tratados, o da solidariedade, né? No caso dele, presidente de um comitê de investigação, o que mais consternava ele é exatamente a briga entre os países para resolver questões sobre quem deteria, por exemplo, a propriedade, né, intelectual, caso fosse, digamos assim, se uma pesquisa mais conclusiva, se a gente se achasse uma vacina, ou testando um dos medicamentos que já existem, quem é que, afinal, seria o titular dos direitos sobre essas questões, quando, na verdade, para ele e para outros, né, como por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde, o esforço compartilhado deveria, em regra, né, porque há um esforço científico no conhecimento como uma espécie de bem comum, compartilhado para se chegar a um resultado que todos almejam para que a gente, por uma questão de saúde pública, ou seja, de interesse comum ou de interesse público, a gente possa sair dessa o mais rápido possível, ou pelo menos minimizar os efeitos, né? Então, a minha primeira pergunta é assim, o que é esse tal desse acesso aberto, né, ao conhecimento científico e em que medida esse acesso aberto ele conflita com essa narrativa tradicional da propriedade intelectual, que, em regra, fortalece uma visão, eu acho que romântica ainda, sobre a propriedade intelectual protegeria os interesses econômicos e materiais e seria uma forma de retribuir o trabalho dos criadores, de cientistas. Afinal, é isso mesmo, o que é esse acesso aberto, e no campo da área de medicamentos, né? Isso, como é que acontece? É dessa forma mesmo? Ou nós estamos num imbróglio aí, já prevendo alguns conflitos desses interesses? Então, uma ótima pergunta. Tem alguns assuntos muito interessantes sobre isso. O que é interessante é que a ciência está avançando numa rapidez sem precedente, a comunidade científica está colaborando mais, está trocando informação, até para a gente traçar um paralelo. Em relação ao SARS, né, esse vírus anterior que demorou praticamente 20 meses entre o genoma ser sequenciado e ter um primeiro teste de uma vacina. A gente viu que isso já está acontecendo em relação ao Covid com menos de 60 dias, né? Então, em termos de resposta científica, está sendo muito mais rápido. Os jornais principais, os journals, os periódicos, estão compartilhando informação de ciência aberta, estão compartilhando o sequenciamento de vírus. No Brasil, muito rápido, a ciência brasileira, apesar de falta de recursos, conseguiram em 48 horas sequenciar. Então, tem existido esse lado muito positivo de maior colaboração, mas o desafio posto é exatamente isso que tu colocou, de que até agora ninguém está discutindo de como vai ser o acesso a esses frutos da pesquisa, e isso é uma pergunta essencial.
de que até agora tanto os financiadores de alguns desses protocolos de pesquisa quanto a própria Organização Mundial da Saúde ainda não colocaram condições claras de como vai ser o acesso a esses produtos. O que é interessante saber é que muitos dos medicamentos que estão sendo testados, alguns deles já são medicamentos conhecidos, até para poder acelerar o tempo de desenvolvimento. Basicamente a estratégia é não ter que testar do zero um medicamento, porque quando se testa do zero um desenvolvimento normal demora 10 anos, 16 anos ou mais. Então assim você busca um medicamento que já sabe que não causa mal ao ser humano e que é seguro de ser tomado, só que não se sabe ainda se funciona para a COVID. Então, mesmo a vacina ainda é um estágio mais anterior, tem que ser feita pesquisa desde o zero, então por isso que uma vacina menos de um ano é pouco provável que surja, espero que consigam, mas os tempos normais de pesquisa têm sido um pouco mais estendidos para uma vacina. Só que tem tido essas duas ondas positivas de colaboração e algumas ondas negativas, e que a gente vê ainda algumas indústrias tomando posturas de patenteamento de tecnologias, né? Hoje semana passada saiu uma informação muito interessante, de que nos Estados Unidos tinham mais de 400 patentes depositadas só em relação a respiradores, em relação de uma empresa. Então, isso não é nem todas as empresas do mercado, isso em relação a 3M, a uma empresa. Né? E sendo que 10 dessas patentes foram depositadas durante a pandemia. Então, isso mostra também um pouco cuidado, para dizer no mínimo, com a questão de acesso, né? Me surpreendeu muito de mais de 40 patentes depositadas em relação a máscaras. Então, até fiquei surpreso que tanto de patente em relação a uma máscara poderia existir, e fiquei surpreso de ter mais de 40 patentes depositadas nos Estados Unidos. E a gente está começando a sentir um efeito no Covid, um efeito agudo dos sintomas que os ativistas e as pessoas que trabalham na área de acesso a medicamentos, de propriedade intelectual, sempre questionaram das barreiras e limitações do sistema e barreiras para o acesso que a gente está sentindo de forma mais aguda de uma pandemia mundial. Um cenário em que todo mundo precisa ter acesso, porque se todo mundo não tiver acesso ao mesmo tempo, a pandemia não vai parar. Então a questão de acesso a insumos é mais crucial hoje do que nunca em termos de saúde pública. Isso é muito que a Médicos Sem Fronteiras tem colocado. De que além de uma questão humanitária, é uma questão de ciência. Se você não tem os insumos necessários para enfrentar um isolamento que vai prejudicar a economia, então em último caso até a própria indústria farmacêutica tem interesse até de que a economia volte a funcionar e tudo. Então é um cenário muito complexo com muitas iniciativas diferentes, né? Algumas iniciativas Isso implica, e só fazendo uma pergunta complementar e já me metendo na sua fala, isso significa um desnível de acesso entre os países também, não é isso? No concerto internacional, Exato. por exemplo, se essa, por exemplo, se houver uma vacina nova, digamos assim, for titularizada por uma farmacêutica grande europeia, provavelmente países africanos, por exemplo, asiáticos ou da América do Sul, não terão digamos assim, como pagar para ter acesso a esses medicamentos, hoje seriam muito caros. Estou falando alguma bobagem ou é isso mesmo? Não, acho que é isso mesmo, e tem além dessa esfera que tu mencionou, tem uma esfera concreta, de que é pela primeira vez uma pandemia com escala mundial. Então não existe um fabricante capaz de produzir no mundo a necessidade do mundo. Bem simples esse motivo também de necessidade de licenças mais amplas, de que tenham genéricos, de que tenham outros fabricantes que possam produzir, porque o que é interessante é que as empresas têm formas também de conseguir ter o seu lucro e conseguir, não fazem caridade, mas é importante que pensem também em que garantir, de repente, ganhar menos com cada produto e que todos tenham acesso, e licenciar essa tecnologia para que outros fabricantes possam produzir, porque senão a gente vai começar a ter sintomas do que a gente já começou a ver, de pirataria moderna, de apreensão de tecnologia, de um nacionalismo exacerbado que está começando a surgir para proteger os seus próprios interesses, né? Então, é muito importante realmente isso para que condições não façam com que os países vejam como única alternativa esse nacionalismo. Existem alternativas que podem ser feitas que pensem numa igualdade maior, né? Só para que a gente tenha uma ideia ou uma noção, né? O que é que significa, né? Qual o grau de proteção quando a gente fala em patente de medicamentos, né? E o que é que difere a patente de medicamentos, por exemplo, nos casos que você citou aí,
de tecnologias que já têm uma utilidade e as pessoas só melhoram, né? O grau de proteção é diferente, é igual, é pelo mesmo tempo. Os países eles têm acordos em relação ao prazo de proteção desses mecanismos. E aí, como é no Brasil, né? Já que a gente está falando em termos brasileiros. É uma ótima pergunta. A regra baseada no acordo internacional, no acordo TRIPS da Organização Mundial da Saúde, é basicamente o prazo de 20 anos de proteção. Então, a partir do momento que um inventor deposita, né, protocolo o pedido de uma invenção, ele tem 20 anos a partir dessa data, né? O que ocorre em relação aos melhoramentos? Não existe consenso em relação ao nível de patenteabilidade, se é uma inovação ou não, chegar a um melhoramento, simplesmente identificar um novo uso de um medicamento já existente. Tem uma grande discussão na doutrina. No Brasil é bem ambígua a posição, a legislação brasileira não proíbe o patenteamento de segundo uso, mas, por outro lado, a guia do INPI é vago em relação a essa possibilidade de indeferimento ou não. Ele fala que em algumas hipóteses é permitido, mas o seu uso é restrito. Então, na prática, o que pode acontecer? Se a gente tem um medicamento que foi inventado mais ou menos em 98, digamos assim, ou depositado em 98, teria 20 anos a partir daí. Então, se for pegar muitos dos medicamentos que estão sendo testados, medicamentos para HIV, eles têm patentes vigentes e vão durar pelo menos 3, 4 anos ou mais, diante do pedido já existente que eles já têm. Se for feito um novo pedido em relação a esse uso, esse novo uso, seriam 20 anos a mais. Então, a gente estaria falando de 2040, o prazo em que poderia entrar um genérico no mercado. Então, é bem preocupante, realmente, essa questão. E tem países como a Argentina, por exemplo, que tem uma guia de patenteabilidade mais estrita, e a Índia, que vedam completamente o segundo uso. Então, pensando em proteger a saúde, eles têm um critério de patenteabilidade mais estrito, permitido por acordos internacionais, visando realmente evitar alguns desses abusos, porque a questão é que não existe um desenvolvimento científico-tecnológico. Então, até é errado falar de uma patente de segundo uso, porque tu basicamente fez um ensaio clínico. Ou, às vezes, como o caso do Viagra, um caso clássico, né? Que é um medicamento para cardiopatia, se descobriu quando o paciente tomou que tem um efeito colateral que ajuda na disfunção erétil. Então, é um caso clássico de que não foi feito nenhum investimento em pesquisa. Então, em regra, o discurso tem sido para proteger o investimento em pesquisa. Mas que investimento que houve quando, basicamente, o médico começou a ver um efeito diferente no paciente e isso dignar mais 20 anos de monopólio, né? Porque, basicamente, tu vai dizer no documento de patente, esse medicamento já conhecido serve para isso. Isso não tem nenhuma inovação em termos de critérios de patenteabilidade, de aplicação industrial, de atividade inventiva. Então, muitos especialistas criticam a sua aplicação para um sistema de patentes, porque ele pode não atender aos próprios requisitos básicos de patenteabilidade, né? No Brasil, algum tipo de pesquisa ou levantamento junto ao NPI sobre, não só em relação ao Covid, mas da quantidade desses pedidos de patente de segundo uso? Ou então, isso é algo em aberto, as pessoas ainda não têm nenhum tipo de interesse sobre? É uma ótima pergunta, porque isso também está evidenciando mais algumas coisas que sempre foram criticadas, de que não é muito clara a relação existente entre uma patente existente e um produto. Então, até é importante esclarecer que, em regra, não há só uma patente para o produto farmacêutico. Existe um abuso do sistema, né, em que o depositante da patente faz uma patente da molécula, uma patente do método de produção, uma patente do sal, uma patente da matéria-prima que serve para produzir, uma patente da combinação do produto com outro. Então, a gente pega esse cenário de, muitas vezes, ter no país 8, 10, 15 pedidos de patente para o mesmo produto e dentro dessa família de patentes que a gente chama, se prolongar no tempo. Então, isso é uma questão preocupante e preocupante também a sua identificação, porque o produtor de genérico não tem clareza de que patentes tem protegendo aquele produto. Então, ele, quando quer entrar no mercado, ou o governo, quando quer comprar um produto, porque no pedido de patente não existe obrigação de informar que aquele pedido de patente, aquela descrição daquela invenção se relaciona com aquele medicamento especificamente. Então, muitas vezes são fórmulas químicas, são compostos, são informações muito técnicas
que o examinador de patente não tem condições de fazer essa informação. Então, de vincular essa informação. Então, o INPI fez um esforço especificamente para o Covid agora, de lançar um observatório de patentes, de tecnologia, só que a gente vê que eles mesmos, com mais de uma semana, ainda não conseguiram publicar a relação. Então, se o próprio INPI, que examina a patente, que tem expertise, que tem o conhecimento, não consegue fazer essa relação de forma clara e rápida, imagina o setor privado que quer concorrer e botar um genérico no mercado, a população que quer comprar um genérico, o governo que quer comprar um genérico sem saber se está violando uma patente. Então, o sistema está todo feito, é uma crítica grande, né, para não se saber. Então, a incerteza legal é em benefício sempre do titular, porque sempre se tu acha que tem uma patente, tu não vai entrar no mercado, não vai concorrer. Então, isso também viola, em grande parte, o princípio básico, o contrato básico social. O contrato social é tu revelar uma tecnologia para que aquilo entre no domínio público, para que a população possa se beneficiar. Só que a revelação está muito precária. E no caso, por exemplo, das universidades públicas, né, nós estamos com os calendários todos suspensos, mas muitos colegas, cientistas da área de biotecnologia, da medicina, da farmácia, da química, enfim, de várias áreas, ainda continuam nos seus laboratórios, fazendo testagens, ensaios clínicos, e nesse esforço dessa descoberta, ou da vacina, ou de um tratamento, ou da melhoria de um medicamento, né? Na hipótese, por exemplo, né, de um desses resultados, se chegar a uma conclusão, né? Como é que a universidade ou o poder público, né, no caso as autarquias federais, as universidades, as instituições, elas poderiam, por exemplo, titularizar essa propriedade intelectual, né? Uhum. Poderia condicionar, por exemplo, ao ser transformada num produto, né? A sua universalidade, né? Uhum. Ou que esses ganhos se revertessem, né, em prol, por exemplo, de algum fundo da União, da própria universidade, remuneração dos seus próprios cientistas, né? Como é que funciona essa relação, né? Eu sei que não é um objeto necessariamente nessa conversa a lei de inovação e as suas repercussões, né, nas universidades, mas eu acho que é algo que interessa boa parte dos investigadores que estão aí nessa linha de frente. Sem dúvida, é uma excelente pergunta, porque o que é o problema? A patente em si tem todos esses problemas anteriores que eu mencionei, só que o problema maior é o seu abuso, o seu uso indevido. Então, por exemplo, se uma universidade desenvolve, ou um centro de pesquisa que teve recurso público, como a maioria dos centros de pesquisa dos países do norte, que recebem recurso público, né, para fazer o desenvolvimento de medicamento. Então, esse é um grande mito também, de que a indústria privada que investe em grande parte, isso não é bem por aí. E o que é importante isso que tu colocou? Porque sim, as universidades, qualquer inventor que depositar uma patente, ele tem uma propriedade, ele pode fazer o licenciamento, né, dessa tecnologia de forma mais ampla, e existe bastante discussão internacional importante sobre a criação de princípios vinculantes de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde. Até hoje nunca se avançou muito concretamente nessa discussão, mas existem hoje compromissos voluntários, né? Então tem iniciativas de pools de patentes, de conglomerados de patente, em que os titulares, sejam centros de pesquisa ou indústrias farmacêuticas, podem voluntariamente licenciar sua tecnologia de forma ampla e restrita, sem a condicionalidade necessariamente de um royalty significativo. Seria um royalty bem reduzido, para que tenha um amplo acesso e uma ampla concorrência e uma ampla produção. Porque o efeito negativo da patente é o monopólio, não é a patente em si. Então, se tu tem uma patente, tu licencia a tecnologia, tu tem mais concorrente, isso baixa o preço. Então, o efeito negativo do monopólio é o único fornecedor podendo ter abusos de preços com preços altos. Então, pode sim e devem sim tomar medidas nesse sentido, principalmente as organizações públicas, né? Mas as privadas também no momento de pandemia. Já existe na Stanford um chamado a fazer um Open COVID Pledge, né, de que todas as tecnologias desenvolvidas já criaram condições quase que nem o Creative Commons em direito autoral, né,
cláusulas de licenciamento padrão que deveriam ser tomadas e levadas em consideração para que essas tecnologias sejam de livre acesso, pronto, estejam desenvolvidas, né? Então, isso é muito importante, sem dúvida, mas ainda tem tido muito pouco compromisso. Então, tem tido muito esforço científico, mas pouca clareza do que vai ser quando esses produtos estiverem disponíveis. E outra pergunta importante, mais ampla, é sobre a capacidade de produção. Hoje a gente tem uma indústria mundial dependente de matéria-prima da China e da Índia, em termos de insumos farmacêuticos, e a gente tem produção pública aqui no Brasil de muitos produtos, mas infelizmente a matéria-prima para produzir esses produtos, o ingrediente para fazer o bolo, digamos assim, na maioria dos casos não tem, não só no Brasil, mas no mundo. Então existe uma preocupação também com a realização dessa demanda também, se for continuar a fazer como a gente sempre fez. A gente dependeu sempre da Índia e da China, no mundo inteiro, para produzir produtos farmacoquímicos para o desenvolvimento de medicamentos. Nesse atual cenário, a gente tem alguns problemas, né? A pirataria entre os próprios países, até entre abordar voos, né? Com, por exemplo, já transportando produtos para outros, alegando os problemas alfandegários. E uma outra questão que me apareceu hoje também é o problema de abastecimento, né? As exportações e importações não estão acontecendo, né? O que fica bem complicado nesse cenário. Uma coisa que me chamou a atenção nessa sua fala agora, que já introduzia a outra pergunta, né? Para você, se você podia diferenciar para a gente o papel e a relação, né, das chamadas licenças voluntárias, o que são, né, com o acesso aberto, né, e explicar para a gente, né, o que são, né, as licenças assim chamadas compulsórias, né, em termos de Covid, né, alguns países já se anteciparam, já tem legislação nesse sentido, tipo assim, falando sobre licença aberta, ou licença compulsória, em eventual aparecimento de vacina ou de melhoria de utilidade em alguns desses equipamentos que estão trabalhando aí não só para achar uma cura, mas, por exemplo, no próprio tratamento hospitalar, de quem está lá tipo, na UTI, ou em relação aos efeitos, né, da doença no sistema respiratório. Então, basicamente, em resumo, é o seguinte, né, quais são, em regra, as formas de licenciamento, que a diferença entre o licenciamento baseado numa visão monopolística ou restritiva de PI e essas outras formas, né, o licenciamento voluntário e o licenciamento compulsório, e o que é que tem sido feito pelos países, em termos legislativos. Não, ótimo, até anotei para não esquecer. Acho que a primeira comparação é interessante de licença aberta e licença voluntária. A ciência aberta parte de um pressuposto, a organização que eu trabalho faz pesquisa em ciência aberta para doenças negligenciadas, para doenças que não há interesse da indústria farmacêutica né, pesquisar, por exemplo, né, populações muito pobres nesse sentido, então, ou mercado muito pequeno. E como é que é feito? Basicamente, se aceitam princípios comuns, seja por instrumentos jurídicos, contratos ou memorandos de entendimento, de que os frutos daquela pesquisa não vão ser protegidos de patente. Então, a ciência aberta parte desse princípio de não proteção de patente e de pesquisa colaborativa. Então, esse é um princípio de se acelerar, não ter duplicação, ter esforços únicos, né, e alinhados, e não ter uma competição por quem chega num pedido de patente primeiro, né. O licenciamento voluntário já parte de um pressuposto do ambiente protegido, de tu ter algum direito, de tu ter uma patente depositada e tu tem um monopólio. Então, o próprio termo licença voluntária remete a isso, de que tu poder ceder os direitos um usufruto, digamos assim, permitido daquela propriedade para o terceiro com quem você permitir. Então, é uma relação contratual em que você cede aquela tecnologia de forma ou irrestrita ou limitada a quem você quer fornecer. O desafio que tem acontecido hoje é que até hoje os acordos de licença voluntária que têm sido feitos pela indústria farmacêutica e até com organismos internacionais
tem se limitado para aqueles países e mercados que não são atrativos para a indústria farmacêutica. Então, o Brasil praticamente nunca foi beneficiado de uma licença voluntária, porque sempre foi visto como um mercado muito atrativo. Nós temos o SUS, um dos maiores compradores de medicamentos do mundo, então, em regra, as indústrias nunca beneficiam o Brasil e países de renda média como com essas licenças. Em regra, eles fornecem para aqueles países que dá mais trabalho, eles registrarem um produto na sua Anvisa, fazer um rótulo específico para aquele idioma, cumprir com todos os requisitos regulatórios. Eles preferem ceder a tecnologia para um genérico, que é um mercado que eles não ganhariam muito. E assim eles fazem uma boa relação pública também, tem uma boa divulgação também de que eles fazem o bem. Então, é uma forma também de se legitimar no mercado e não só como práticas abusivas, né? E a comparação com a licença compulsória é o quê? Então, a licença voluntária é um contrato, basicamente, né? E a licença compulsória seria o semelhante na questão civil, né, com a desapropriação. Quando o governo precisa construir alguma estrada, alguma coisa, ele desapropria aquela tecnologia mediante um pagamento de indenização. E isso que é importante lembrar, porque nunca é eu não gosto do termo quebra de patentes, é mais fácil de se entender, mas é incorreto porque se paga uma indenização. O titular da patente não fica sem uma indenização. Isso está previsto nos acordos internacionais, na legislação brasileira, e é uma prática muito mais adotada e corriqueira nos países do norte do que a gente normalmente escuta como discurso aqui. Então, é feito bem habitualmente, né? Inclusive, um dos maiores documentos internacionais da OMC, a Declaração de Doha, surgiram porque os Estados Unidos precisavam fazer uma licença compulsória para garantir o medicamento para o anthrax durante o 11 de setembro, em 2001, e, ao mesmo tempo, a indústria deles estava proibindo o uso dessa medida pelos países africanos para tratar as populações com AIDS. Então, isso mostra o velho adágio de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, esse é um caso bem, bem evidente. E em relação ao Covid, tem tido algumas medidas bem importantes, né, de avanços, principalmente por pressão da sociedade civil e alguns governos já se adiantando. Então, por exemplo, um dos primeiros instrumentos foi uma resolução do Congresso do Chile, pedindo que o Ministério da Saúde deles faça uma licença compulsória para todas as tecnologias relacionadas ao Covid. Israel também, para não dizer só que são países do Sul, né? Israel também, bastante citado, Israel também fez uma licença compulsória para alguns dos medicamentos que estão sendo testados para Covid. Então, ainda em antecipação, para garantir um estoque que eles tenham a medicação, caso a medicação funcione. Então, para poder comprar em mais volume, comprar genéricos em função desse potencial. E é interessante que a empresa, logo que viu esse ato, que é raro, que nem é sempre feito para o país do norte, ela imediatamente cedeu todos os direitos para o mundo. Então é importante de ver como medidas em países e pressionados pela sociedade civil de maior acesso têm um efeito dominó bastante importante, né? Teve uma discussão muito interessante na Holanda, que a Roche não tinha sequer propriedade intelectual, mas tinha o segredo industrial dos reagentes de diagnóstico para Covid, e não estava querendo fornecer essa informação, então houve bastante pressão da sociedade civil, e da Comissão Europeia, inclusive, e eles passaram a ceder essa tecnologia. Então, tem tido em várias áreas. No Brasil saiu, anunciado quinta-feira agora, um projeto de lei bastante importante, em que prevê o licenciamento compulsório automático de todas as tecnologias relacionadas ao Covid, a partir do ato de declaração de emergência nacional ou de interesse público, né? Que a legislação hoje, como é que funciona? Hoje a gente já tem a previsão legal de uma emergência nacional, de ter um licenciamento compulsório, só que ele está vinculado a ter, pelo menos a experiência passada, do único licenciamento compulsório que o Brasil fez em 2007 para efavirenz, o medicamento de AIDS. Ele foi feito uma portaria do Ministério da Saúde declarando interesse público, e após isso foi feito um decreto presidencial. Então, considerando o nosso contexto, né, a sociedade civil foi bastante inteligente de fazer essa proposta, articulado com deputados tanto de PT, PSL, de todas as cores, né, de que o simples ato da declaração de interesse público, e teria um ato específico vinculando a essa, né, não seria uma lei retroativa, seria a partir do Covid e de outras emergências, imediatamente já estariam licenciadas essas tecnologias, o INPI teria que listar essas tecnologias e estaria fixo 1,5% de royalty para o pagamento de indenização. Então, é uma medida bastante... 1,5%,
sobre o produto que for comprado. Então, digamos assim, que a gente comprou 1 milhão, digamos que custa US$ 1. Compramos 1 milhão de líquido, dólares bruto, do valor de compra do Ministério. Ah, Então, digamos assim, o Ministério compre por $1 por comprimido, 1 milhão de comprimidos, que 1,5% disso seria a indenização do titular da patente. Então, isso em relação a cada insumo, né? Então, diagnóstico, respirador, qualquer insumo que tiver alguma patente vinculada, né? E essa discussão é muito importante porque hoje mesmo é uma área que evolui muito rapidamente. Então, estou te falando uma coisa hoje, amanhã já vai ter outra, né? Já pode ter sido mudado. Hoje saiu um estudo bastante importante de um pesquisador de Liverpool, que é bastante reconhecido, de que a maioria desses medicamentos, o custo de produção é $1 ou menos. Então, o custo de produção por comprimido de cada um desses medicamentos, porque são medicamentos já conhecidos, a grande maioria, o custo é esse. Então, é importante a gente saber isso para monitorar e ver que preço que vai ser cobrado eventualmente pelas empresas, porque é um cenário de escassez, né? Um cenário de concorrência muito grande, como tu falou antes. Então, a tendência capitalista é muito grande, né? Nessa questão pode ser até aventada questões sobre abuso de poder econômico, né? Talvez, legislação anticoncorrencial, né? Também. Sem dúvida, instrumentos jurídicos existem, só que o problema é o desafio concreto do acesso. Então, tu pode fazer isso tudo como uma represália posterior, mas tu não vai resolver o problema da pessoa na ponta precisando do medicamento. Então, esse que é o desafio também, né? Porque tu tem que resolver o imediato, além do problema da conduta, que obviamente estaria equivocado. Mas é bizarro de ver que ao mesmo lado que tem essas iniciativas importantes da sociedade civil, de governos pensando nisso, também tem outro lado. Tem um projeto de lei nos Estados Unidos querendo dar mais 10 anos, além dos 20, dar mais 10 anos de proteção para recompensar pela descoberta, sendo que lá a maioria dessas pesquisas estão sendo feitas com recurso público, com injeção de recurso público significativo. E aqui no Brasil, eu participei, compartilhei antes informalmente com o Rodrigo, me causou bastante surpresa, para dizer no mínimo, de que na discussão do desenho da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial aqui do Brasil, propriedade intelectual, não houve uma menção por outros atores que trabalham, tanto em NPI, escritórios de patente, advogados, Ministério da Economia, ninguém com a questão de acesso, a não ser a sociedade civil, o grupo de propriedade intelectual, Médicos Sem Fronteiras. Então é muito preocupante de ver que a gente está tratando esse tema numa discussão política muito importante como se não estivesse acontecendo. Então é bem... É só uma pergunta, se você acha que isso é reflexo dessa política anterior, por exemplo, a propostas ou iniciativas mais interessantes como esse projeto de lei ou essas outras iniciativas legislativas nesses países que você citou, né? Aí eu já emendo, né? Nesse sentido, assim, qual é a política anterior ao Covid, assim, em relação ao licenciamento desses medicamentos em geral, principalmente para essas doenças negligenciadas? Bom, em regra a prática tem sido, esse desafio do monopólio tem sido a regra. Então, o Brasil somente uma vez, em 2007, fez o licenciamento compulsório e permitiu um genérico desses produtos. O ministro da Saúde, no início da gestão, fez declarações públicas de que nunca faria uma licença compulsória antes de toda essa pandemia, antes de todo esse desafio. Então, a gente não sabe se o setor privado e o próprio governo está alinhado com essa preocupação de acesso ou não, apesar de uma liderança importante do Ministério da Saúde hoje no enfrentamento da epidemia. Então, a gente não sabe se houve uma mudança de mentalidade a partir do desafio de escassez e de concreto de fornecer os insumos necessários. Então, ainda não tem uma clareza institucional, assim como não existe não existe um consenso ainda de como vai ser feito o frutos dessas pesquisas, então, como vai ser feito o acesso do fruto dessas pesquisas. Então, isso não está resolvido e acho que é algo que a sociedade brasileira tem que estar mais atenta, a sociedade mundial tem que estar mais atenta, de como garantir de que essas velhas práticas de maior proteção, de trabalhar sempre com questão de exclusividade, a gente não está no mesmo mundo de antes, a gente estaria em negação do que está acontecendo, né? E é um momento, que nem eu falei, o próprio pensamento no monopólio e numa escassez devido ao alto custo vai afetar diretamente o enfrentamento em termos de ciência e de saúde. Então, se tu não tem hoje as ferramentas em escala global, a gente viu que essa doença veio de um paciente
e tomou uma escala global gigante. É uma doença de alta transmissibilidade. Então, ações isoladas e que não são pensando no bem comum e bem global não vão ser suficientes para enfrentar essa pandemia. Então, isso que eu acho que a comunidade internacional tem que acordar, aí nacional, obviamente, para essa dimensão, porque enquanto ações não forem feitas pensando no coletivo, a gente não vai superar tão rapidamente. Vai ter que eventualmente fazer momentos de fechamento, abertura, fechamentos, abertura, enquanto não se chegar numa tecnologia mais efetiva, né? Aqui na União Europeia a gente está vendo isso, né? Que o discurso da formulação de uma sociedade de nações é uma coisa, mas os países continuam pensando nas fronteiras, nos territórios do Estado moderno, né? E pensando em soluções para uma doença de um vírus que não conhece fronteiras, né? Não tem nacionalidade, nem passaporte ele Exatamente. tem. E não é porque eu fechei a fronteira aqui, se o país vizinho não estiver tomando as mesmas medidas de prevenção, pode ser que Uhum. haja a proliferação de um Uma segunda contágio. onda. Né? Uhum. Por outro lado, a gente vê também a insuficiência do direito internacional. Você não tem um sistema de alerta de informações, por exemplo, da OMS, que seja cogente. Né? Vai depender das medidas também que os Estados-nações tomaram. Aí, se você pega, por exemplo, em relação à linha do tempo, para a decretação do estado de emergência, estado de alarme, estado de calamidade pública, no caso do Brasil, você vai ver na linha do tempo, assim, gente muito atrasada, ou Uhum. gente muito precavida, como é o caso aqui de Portugal, né, na linha do tempo, né, Uhum. tomou a ação correta, no tempo correto, e há quem diga que deveria ter, já no estado de alerta, que é o estado anterior, assim, olha, vamos prestar atenção no que está acontecendo, já devia Uhum. ter decretado o estado de emergência, mas você tem países, por exemplo, como a Suécia, que demorou essa semana que veio decretar o estado de emergência por conta de outras questões, ou países que, como o Brasil ou o próprio México, né, os Estados Unidos também, com uma resistência Uhum. ferrenha. Né? Ah, a OMS, no seu trabalho que vai ser publicado no Boletim do Jedi, você menciona isso, montou esse grupo chamado Solidariedade. Né? Eu queria que você me falasse um pouco desse grupo de cientistas, né? Uhum. E das testagens, com que medicamentos eles estão fazendo esses ensaios. Inclusive está lá na Uhum. lista, né, a tal da cloroquina e da hidroxicloroquina, que Sim. é um objeto aí de discussões. Não as pessoas levam para o caráter político partidário, mas a gente sabe que também políticas de saúde ou as decisões que se tomam em relação à política sobre o que fazer é também uma decisão política, né? Ainda Uhum. que Mas, alicerçada numa na ciência. orientação científica X, Y ou Z, fundamentada nesse caso, né? Há muita discussão, não há resultados conclusivos. Eu queria que você me falasse um pouco e mencionasse aí para o pessoal que está nos assistindo, né, quais são esses medicamentos, né? E Uhum. assim, sobre eles, há patentes, não há, de quem é, né? Uhum. Só para que eles entendam um pouco como é que está funcionando aí esse grupo. Claro. Não, a Solidariedade é uma coordenação de pesquisas que pela primeira vez a OMS está tendo uma liderança bastante importante de chamar os especialistas e sentar e coordenar uma pesquisa, isso é muito importante, parte de princípios de pesquisa aberta, né, de colaboração aberta. E os medicamentos que estão sendo testados são 4. Um deles é o lopinavir ritonavir, que é um medicamento já utilizado para AIDS. É esse que Israel fez a licença compulsória, né? Então, é um medicamento que tem patente. No Brasil, ele tem patente de várias formulações. A mais antiga dela, o pedido de patente mais antigo, venceria em 2024. Então, tem uma barreira importante de acesso no país, né? Um outro medicamento que está sendo testado é o interferon, que é um medicamento que esse, se eu não me engano, não tem nenhuma patente mais vigente, ou se tiver é muito secundária, que é um medicamento usado para esclerose múltipla, um medicamento injetável e que também está sendo testado.
Outro medicamento que está sendo testado é o Remdesivir. Esse é uma nova entidade química, ele não tem nenhum uso já registrado. Ele estava sendo testado para MERS e para SARS, e até para o Ebola, mas nunca chegou em estágios mais finais de desenvolvimento. Então é um que está promissor e que pode ser promissor, só que tem esse desafio que é uma nova entidade química total. Então ele vai ter uns 20 anos quase do zero, assim, ele vai ter uma patente que vai expirar quase em 2040, assim, um período bem mais adiantado. E a outra medicação que está sendo testada é a famosa hidroxicloroquina, né, a cloroquina, às vezes tomada junto com a azitromicina ou isolado, que é um medicamento antigo, um medicamento que serve para malária, para lúpus e outras doenças reumáticas, né? E que nem tu falou, ainda não tem evidência clara do seu uso, né? Apesar de algumas declarações de presidentes dos dois lados das Américas, do Norte e do Sul, né? De presidentes estão dos dois lados, e é bastante preocupante, porque hoje eu li uma matéria bem interessante, né, que a dosagem hoje utilizada para os testes para a Covid é uma dose muito alta, uma dose superior à dose que é usada para o tratamento de lúpus, né, e de doenças reumatoides. Então, ela pode causar efeitos bem severos, efeitos adversos. Então, isso me preocupa muito, que está tendo muita informação divulgando isso para uso irrestrito da população com sintomas leves, sendo que ele tem risco cardíaco bastante importante. Tem pessoas relatando também, em estudos, já relatando cegueira, perda de visão lateral, coisas bastante sérias em termos de efeitos adversos, né? E que por isso que o uso já está autorizado, então não precisa fazer campanha de eu autorizo o uso se for necessário, não quero morrer. Não precisa, isso já está no protocolo, o protocolo da Anvisa e da maioria dos países é de, em último caso, se utilizar a medicação para garantir que a pessoa tenha uma resposta, né? Então, isso é nos casos graves, dentro de um protocolo clínico, de um protocolo de prescrição restrito, e não está sendo, inclusive, diante desse pânico que se gerou dessa medicação, a Anvisa teve que restringir e só aceitar a compra nas farmácias com receita, porque houve uma corrida para as farmácias, começou a faltar para as pessoas que usam a medicação no dia a dia. Então, é bastante importante que a ciência baseie as decisões públicas e não a opiniões políticas, né? E outro aspecto importante da pesquisa, que é importante trazer também, é que a organização que eu faço parte, da NDI, está fazendo parte de um consórcio de realizar pesquisas junto com parceiros em países de renda média e renda baixa, com sistemas de saúde com sistemas de saúde mais não tão fortalecidos, né? Porque o desafio é que um ensaio clínico normalmente é feito em condições padrão, assim, então tu tem todo o equipamento à disposição, tu tem toda a infraestrutura à disposição para garantir uma resposta. Tu tem que vigiar aquele paciente para saber o que vai dar, tu não sabe o que vai dar com aquela medicação. Então, como fazer isso se, por exemplo, a gente vai trazer essa medicação para um país que não tem a infraestrutura de um país do norte ou país da Europa? Será que a gente tem essa mesma infraestrutura para replicar o uso dessa medicação num ambiente hospitalar igual no Brasil, ou igual na África, ou igual na Europa? Então existe esse questionamento dos cientistas de que boa parte das pesquisas estão sendo feitas ainda em lugares que têm uma maior infraestrutura, e ele precisa ser testado também no cenário de mundo real, um cenário mais perto da realidade da maioria dos sistemas de saúde, né? Francisco, a gente tem algumas perguntas, né, do pessoal que está nos acompanhando, né? Então, para não ser só eu a perguntar um monólogo, né? E algumas intervenções, né? Eu vou começar por essa última, que eu não consigo aqui ver de quem é, do Jonathan, nosso aluno lá do UFESA. Na verdade, se formou agora, né? Me orientando. Ele fala o seguinte: é preciso investigar o interesse do presidente na cloroquina e seu engajamento evidente em determinar a fabricação em massa do mesmo. Não faz sentido tanta defesa de um medicamento sem eficácia comprovada. Essa defesa, ela se deve, assim, por conta também desses interesses econômicos da indústria farmacêutica, e eu acho que isso se conecta um pouco com a pergunta também da Vládia, que ela diz assim: em relação aos royalties, né, existe uma compatibilidade da pesquisa pública e o uso
desses medicamentos, né? E aí também a minha pergunta no sentido para deixar você um pouco mais livre também para fazer algumas, digamos assim, exercícios de futurologia, né? Para o que está desenhado, mesmo que seja impossível, né? Porque a gente não sabe quando é que isso vai acabar, nem mesmo que se consiga a vacina, nós temos aí pelo menos um ano pela frente, para até que seja produzida, para que haja uma distribuição, aplicação, todos esses problemas que você colocou em relação ao acesso. Mas eu tenho uma outra questão, né? Na sua visão, esse episódio, né, pandemia, todo mundo coloca, os memes, inclusive da internet, colocam sob duas perspectivas. Uma, todos numa conclusão quase uníssona, assim, o mundo não será mais o mesmo, né? Mas será que não será mais o mesmo? Eu tenho a impressão assim, que a minha visão da história ainda é a do velho Marx, né? Que diz que a história se repete, por exemplo, em relação à gripe espanhola, né? O surgimento, por exemplo, de qualquer medicamento, por exemplo, que vença essa pandemia, vai mudar as perspectivas, pelo menos principiológicas, da legislação de PI sobre patentes, se refere a medicamentos, né? Ou continuaremos ainda com a visão maximalista da propriedade intelectual, de um direito monopolístico, né? Essa é a minha pergunta para você aí ficar mais livre, mas teve essas outras incursões aí anteriores. Não, e a terceira para finalizar o bloco, né? A Daniela Matias, advogada lá em Fortaleza, pergunta como desburocratizar isso para que o povo tenha acesso, para que não aconteça o pior, só prolongue ainda o número de mortes aí, que cada vez só aumenta. Apesar da curva, em alguns países já chegou o pico, né? Está descendo, mas o número de mortes é assustador ainda. Né? Sim. Não, ótimas perguntas. A questão de royalties é interessante porque essa é uma grande crítica de como o sistema de patente tem sido feito, né? Boa parte da pesquisa é feita nos países do norte, com recursos públicos em sua grande maioria, o NIH, o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, só que eles depois licenciam essa tecnologia de forma exclusiva, com total liberdade da empresa cobrar o preço que tem cobrado nas últimas décadas, né? Então, infelizmente, não existe um arranjo de cobrar menos por pesquisa que é feita em instituto público, infelizmente. Esse é um dos pedidos de reforma do sistema que tem sido feito há décadas, né? Então, isso realmente não existe. Uma das coisas que a organização que eu trabalho também tem feito um advocacy, né? Para a maior transparência dos custos de pesquisa. Se quer isso, a gente tem informação. A gente não sabe do quanto de fato custou uma pesquisa de medicamento. A gente tem o levantamento de quanto custou as nossas pesquisas, mas a indústria farmacêutica não divulga quanto que custou a pesquisa dela e justifica os altos preços pela questão do custo da pesquisa. Então é um pouquinho contraditório, né? Sendo que uma parcela significativa, com reforço, foi feito com recurso público, né? A questão do desburocratizar, vou deixar a tua pergunta por último, que eu acho que é bem legal, assim, de contexto, né? De desburocratização não é uma resposta fácil, tem que atacar vários frontes, é um mercado regulado, é um mercado que tem várias questões, então tem que superar a barreira de propriedade intelectual, isso é o imediato, tem que garantir uma maior produção, isso também é para ontem, então tem que ter uma coordenação de identificar, isso deveria ter sido um esforço nacional mais forte, de todos os produtos que são necessários garantir, não só no Brasil, mas numa escala mundial, onde podemos produzir, onde podemos comprar, quem que tem isso, né? Para tentar ter uma coalizão, e o ideal é não ser de forma isolada, de ser de forma articulada entre os países, então não é uma resposta fácil, porque hoje a gente tem uma dependência, como eu falei antes, muito grande de produção em alguns países, então isso é algo que não é uma solução fácil, mas precisa ser feito até para não faltar os medicamentos que já estão sendo produzidos hoje, né? Com a Índia fechada, é um risco muito grande de que os medicamentos que a gente já precisa hoje, para as doenças de hoje, já possam faltar, né? Acho que essa questão do Rodrigo é bastante interessante, né, desse exercício de futurologia, né? E quando eu estava me preparando um pouco para a conversa hoje, eu estava lembrando muito do paralelo com a AIDS, né?
Na época da AIDS foi uma pandemia com uma proporção talvez tão grande quanto, né, de um desconhecimento, ninguém sabia como que a doença funcionava, muito preconceito com pessoas de um lugar ou de uma orientação sexual, então bastante semelhante ao que a gente está vivendo hoje, né, hoje a gente tem uma facilidade de intercambiar informação muito maior do que a gente tinha antes, mas a gente esperava que o mundo fosse diferente, né? Mas o sistema de patentes nasceu naquela década, nasceu quase colado com a crise de AIDS, né? E não houve uma reforma sistêmica, né? O que é diferente na Covid é que a Covid é uma doença que não discrimina, é uma doença que pega as pessoas de forma indiscriminada e talvez até mais as pessoas que têm um capital mais acumulado pela idade avançada, né? Então, eu espero que surjam algumas reflexões importantes e mudanças sistêmicas, porque outra reflexão que eu faço a partir de todo esse desafio é que a gente tem visto uma resposta dos estados e uma volta a uma estatização, né, inclusive na Espanha, estatizando hospitais, para que não tenham filas separadas de atendimento, né, que as pessoas sejam consideradas como seres humanos e não tem plano de saúde, não tem plano de saúde. Então, questionamentos que estão surgindo em vários lugares do mundo sobre que tipo de sistemas nós criamos, que monstros nós criamos, né? A gente vê algumas contribuições importantes de empresas, mas tudo partindo de bases voluntárias e que a gente não sabe o quanto isso é significativo no grande esquema das coisas, né? Então, a gente começa a ver que na emergência, na pandemia, quem tem que dar resposta é um Estado que foi subfinanciado, é um Estado que teve uma pesquisa sucateada, é um Estado que tem menos recursos de saúde, é um Estado que não tem hospital, é um Estado que não tem médico. Então, é essas pessoas que a gente está pedindo hoje que deem uma resposta de décadas, né, de desinvestimento não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso a gente também acho que tem que refletir como humanidade, né? E também um pouco que eu coloquei no boletim esse que eu escrevi, de que como que a sociedade vai julgar a gente, né? Porque a gente está num cenário em que a gente tem diante das nossas mãos um risco de um holocausto moderno, de a gente escolher quem vive ou morre. Isso já está sendo feito pelos médicos em alguns países que já não têm UTIs superlotadas. Então, quando o medicamento estiver disponível, a gente vai dar só para algumas pessoas, vai dar para quem? E as pessoas dos outros países, e países caribenhos que têm uma logística mais desafiadora, e países que têm um mercado pequeno. Então, são várias reflexões assim que é importante a gente fazer e que não tem resposta fácil. Eu gostaria que o mundo saísse diferente, saísse melhor, mas até hoje a gente tem visto algumas ondas de conservadorismo e de tentativa de manutenção do status quo, porque tem muito interesse por trás, né? Então, acho que me preocupa com essa questão também de pensar mais nas patentes que nos pacientes, né? E mais no lucro do que da vida das pessoas, né? Assim, considerando o conhecimento como um commons, né? Um comum, né? E aproveitando aí essa sua reflexão, né? Vamos inverter Vamos ver agora, você falou do sistema internacional de patentes. Por outro lado, né? Aqui na União Europeia, na Europa, a gente está vendo que mesmo aqueles países que têm uma formulação no Brasil, uma estrutura constitucional de um Estado social, ele está sofrendo exatamente com anos de neoliberalismo em que há aí uma ausência do Estado. Então, um país como Portugal, que tem um sistema de saúde pública parecido com o nosso, ou outros países como o da Itália ou da Espanha, etc., viram o seu sistema de saúde entrar em colapso exatamente porque não tem condições de receber a quantidade desses pacientes, né? Flexibilizar áreas e setores da saúde que tinham que privatizar e contar com a iniciativa privada, etc. No final das contas, né, nem a iniciativa privada da saúde agora depende das orientações da saúde pública para combater situações epidemiológicas como essa. Não, em regra, por exemplo, aqui em alguns casos, vi vários relatos de que algumas clínicas e hospitais privados sequer tinham condições de receber pacientes, principalmente que precisasse de cuidados intensivos, né? Aí a importância
da saúde pública e que também com um custo elevadíssimo, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o sujeito vai testar para saber se está com Covid-19 e paga o absurdo de uma quantia que chega perto a $10.000, quando, na verdade, a gente já está no momento da pandemia que uma das medidas de sucesso talvez seja fazer testagens em massa, né? Para saber, até porque o tempo que a doença demora para aparecer, para se manifestar, então a gente teria um tempo assim, para saber com quem estaria contaminado com o vírus, né? Então, fazendo o movimento inverso. E aí, do ponto de vista da sistemática da legislação da saúde, qual é o lugar da ciência aberta hoje, por exemplo, na legislação do SUS, né? Ou na legislação da saúde dos países com os quais você costuma trabalhar aí na iniciativa da sua organização, né? Porque você falou muito de um voluntariado baseado em ciência aberta, mas assim, as perspectivas institucionais que fujam um pouco ainda dessa solução da licença compulsória, por exemplo, né? Ou que não dependam aí da caridade, da indústria farmacêutica, né? Com as licenças voluntárias. O que é que tem se desenhado, né? Porque a gente se ressente muito das organizações internacionais, que muitas vezes elas ficam de mãos atadas, né? Porque dependem também ainda dos atos soberanos dos países, né? Então, queria, assim, porque você no sistema interno nosso brasileiro e internacional, o que é que tem se apresentado dessa ligação entre ciência aberta e saúde? Então, o marco que a gente tem é o marco nacional, é o marco que a gente conhece da Lei de Inovação. Então, tem muito pouco estabelecido sobre como pode ser feita essas colaborações. Então, por isso que eu falo muito da questão de quase um voluntariado, quase uma boa-fé, porque basicamente são licenciamentos que são feitos, ou contratos, ou memorandos de entendimento, que declaram princípios de não... basicamente semelhantes ao Creative Commons, né? Então, tu coloca condições de acesso daquela tecnologia. Então, por exemplo, a organização que eu trabalho, a gente trabalha com inovação aberta, com colaborações internacionais, com vários países, né? E com pesquisa feita aqui no Brasil também, em que a gente acessa compostos de empresas que cedem essas bases de dados para que a gente teste esses compostos no caso, doenças negligenciadas, Chagas, leishmaniose, né? Aqui na região principalmente. E existe um acordo de que o fruto dessa pesquisa não vai ser protegido. Então, basicamente, não existe um marco internacional de como se estabelecer isso. Por isso que eu trago muito exemplo quase um aspecto voluntário de boa-fé. Então, depende de uma sensibilização do parceiro para aprender a trabalhar de uma forma diferente, que é um desafio sempre. Então, de apresentar uma alternativa diferente ao sistema de patente, né, que existem formas de fazer pesquisa fora do ambiente de monopólio. Isso sempre envolve uma capacitação da pessoa com quem a gente está interagindo. Nem todas as pessoas estão sensíveis a esse tema, mas cada vez mais isso está crescendo. Então a gente não chegou no nível de maturidade ainda de ter um marco estabelecido sobre isso, né? E em termos internacionais também tem dependido muito da voluntariedade de quem tem a tecnologia de ceder e de abrir. Então tem na mesma forma, tem esse pool de patentes que está sendo proposto, pedido pelo presidente da Costa Rica, a OMS, e também a Unitaid, que é uma organização que já tem um trabalho que faz um pool de patentes para outras doenças, HIV, malária e tuberculose. Eles, essa semana, estenderam também o trabalho para trabalhar com Covid. Então, para que eles possam negociar a licença, eles possam abordar como é que funciona no mundo real. Os funcionários dessa organização abordam as empresas que têm tecnologias relevantes para a Covid e tentam convencer elas a fazerem o licenciamento dessa tecnologia. Então, licenciam para essa organização que divulga as licenças, põe ali os contratos públicos. Quem quiser pegar essa tecnologia e está nesses países,
pode pegar livremente. Isso tem sido feito para HIV, tuberculose e malária. E a gente não sabe como vai ser feito em relação ao Covid, se vai ter uma restrição de países como a gente tem visto para as outras doenças, ou se vai ter um pensamento mais global e mais humanitário. Então, isso que está nesse cenário de indefinição. Então, é um pouco da experiência que eu tenho visto, assim, não existe um marco jurídico ainda adequado, né? Nesses casos, né, ainda que não haja uma solução de acesso aberto, né, eu fico imaginando, nessas horas em que há, por exemplo, recursos financeiros dos países, a União Europeia hoje assinou um acordo aí de um limite de endividamento de 500 milhões de euros, né, para 500 milhões de euros para que os países possam aplicar esses recursos, né, em fase da recessão econômica e no combate à Covid, né? Muitos desse discurso monopolista, ele ainda se centra muito para justificar a proteção legal num caminho que a propriedade intelectual, pelo menos, seguiu numa visão maximalista, da proteção do investimento, né? Será que nessa outra perspectiva, quando o investidor é o próprio Estado, em razão do interesse público, no caso aí, vinculado à saúde, né? Por que esse argumento não seria válido? Né? Com certeza. Já que a maior parte dessas pesquisas também vem de instituições de natureza pública, né? Que tem orçamento reduzido, aí o Brasil num drama, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia teve por anos o orçamento cada vez mais diminuto, as universidades agora numa situação de calamidade pública antes de entrar num cenário de adversidade que só piora as vulnerabilidades. Você falou em vários grupos vulneráveis, falou também dos países vulneráveis dentro da própria geopolítica, né? Das posições, né? A gente viu algumas, não só xenofobia, mas retorno a certos tipos de colonialismo, com uma tentativa de manifestações, vão testar esses medicamentos em África, né? Assim como uma prática bem colonialista e sobrevivente ainda, racista, né? Mas é só para que você faça esse comentário aí nesse bate-bola. Será que isso também não teria fundamento, né? Só vale para o setor privado, não vale para o público também? Não, sem dúvida. Esse seu questionamento é essencial e ele não é particular da Covid. Isso já é feito hoje, né? Boa parte da pesquisa só não é tão noticiado, né? Boa parte da pesquisa feita já para as outras doenças, já para o desde sempre, foi com a pesquisa básica, todo com editais de recurso público e depois licenciados com exclusividade. Então, é isso que eu tentei falar no início, de que a gente está vivendo um sintoma na Covid de um sistema que já há décadas está agindo mal. Então, o sistema de P&D está dependendo de recurso público para fazer a base do investimento de risco, que é a ciência inicial, que tem um maior risco de falta de certeza científica e de identificar uma molécula mais específica, promissora para uma doença. Isso, em regra, tem sido feito com recursos públicos. E as indústrias pegam numa fase mais avançada, depois que o medicamento já está numa fase 2, uma fase 3, para fazer depois já passou por um screening grande, já passou pela bancada de laboratório para testar em pessoas. E então isso a gente já tem feito, mas eu acho que agora é nossa responsabilidade como cidadão, ainda mais do que antes, né, monitorar todos esses recursos que estão sendo injetados, né, que algumas ONGs estão começando a fazer isso, de fazer um levantamento de todos os recursos que estão sendo injetados não só no Brasil, mas no exterior, para a pesquisa desses produtos, para que não esteja depois o double dipping que a gente fala, né, que tu tá cobrando duas vezes por aquilo. Tu foi dinheiro público de imposto que tu já pagou e tu vai pagar o preço de monopólio depois. Então é uma crítica muito grande, tem uma organização... Às vezes superfaturado, né? Na maioria das vezes. Então, quando a gente vê que nem essa informação de hoje, de que o custo de produção desses medicamentos é
menos de $1 por comprimido. Se for ver o valor que é vendido, se for fazer esse paralelo dos medicamentos que são vendidos hoje para essas mesmas doenças, para as doenças já existentes, né, é revoltante, né? Então, a gente vê na área que eu trabalho mais também, na área de hepatite C, o custo do medicamento para produzir é menos de $30, $50, ele foi lançado a $84 mil nos Estados Unidos. Então, é esse o distanciamento que existe entre o preço, né, e o abuso do monopólio, né? Então, é por isso que eu acho que tentando ser otimista também, né? É uma oportunidade única, né, apesar de toda essa crise, de todo esse desafio humano, de se repensar o sistema que foi armado e os abusos que ocorrem dele de forma permissiva pelo Estado, né? Então, porque nada disso ocorre sem a permissão do Estado, né? O próprio uma concessão de patente indevida, patente fraca, 1.000 patentes para o mesmo produto, a empresa cobrar um preço caro por um produto que teve investimento público. Então, toda essa questão, teve uma discussão bastante importante ano passado na Organização Mundial da Saúde pela primeira vez, de transparência de informação de custo de pesquisa, porque a gente sequer sabe. Os países compram medicamentos sem saber quanto que foi investido de pesquisa, sem saber quanto que custa produzir. Então, a gente não tem nenhuma margem de negociação, a gente não sabe quanto de fato custa um produto que a gente está comprando. Esse protocolo que foi assinado recentemente entre União Europeia, Mercosul, ele enfraquece esse sistema? Ou ele, para nós da América Latina em geral? Não, por sorte foi um acordo que conseguiu ser, por sorte não, por muita ação dos participantes, dos negociadores dos países, principalmente do Mercosul. Eu tive sorte de contribuir na época quando eu estava no Ministério da Saúde nessa negociação. E muita informação da sociedade civil, muita informação dos institutos de pesquisa do custo que seria ter regras adicionais de propriedade intelectual nesse acordo. Conseguiram subsidiar não só o Brasil na época, mas os outros países do Mercosul a não aceitar regras adicionais na área de propriedade intelectual na área de medicamentos. Existem sim, em cultivares, em outros tipos de propriedade intelectual, regras mais além do que está previsto no acordo do TRIPS da OMC, mas felizmente na área da saúde se conseguiu preservar. Só que essa foi simplesmente a primeira onda de acordo, né? Já existe uma negociação, se não me engano, até praticamente finalizada do EFTA, do conglomerado de países da União Europeia, em que já tem compromissos, sim, que até retiram algumas flexibilidades da nossa legislação nacional de proteção da saúde. Então, será que vai para frente com essa pandemia, hein? Ou vão botar o pé para trás, né? então isso está sendo curioso porque até às vezes os países europeus estão mais reticentes de assinar esses acordos porque significa uma abertura do mercado agrícola que eles sempre são muito abertura marginal, né, não significativa, mas mesmo assim existe um receio de que produtos mais acessíveis do Brasil na área agrícola entrem. Brasil, da Argentina, né, dos outros países do Mercosul. Mas até então existe uma resistência maior dos países de lá. É mais provável que uma resistência saia de forma mais forte dos países europeus do que daqui do Brasil e daqui da região. Bom, acho que deu para a gente ter algum espaço para ter uma reflexão mais aberta final. Acho que fiz todos os questionamentos que o nosso público aí inicialmente fez, né? Queria agradecer enormemente aqui nesta madrugada, que já estamos de madrugada, essa nossa conversa e agradecer a sua compreensão neste feriado de quarentena, Páscoa, afinal, né? E em nome do DigiCult, a vários estudantes aí assistindo, né? Agradecer enormemente, Francisco, assim, foi muito esclarecedora a sua conversa, muito, muito boa, acho que eu fico até orgulhoso de ter bolado essa ideia que eu achava que não ia dar certo, e dizer que, agradecer, vou passar a palavra para você finalizar, para a gente dar um tchau, e dizer a todos e todas que o DigiCusta fará disso até esse período durar, né, um projeto. Então, a ideia é que na próxima semana a gente tenha outra convidada, né? Minha ideia é chamar uma mulher agora para falar um pouquinho sobre inovação e ciência, né? Na pública, e
e posteriormente dar continuidade, né? E quem sabe até eu possa falar um pouquinho sobre a minha pesquisa aqui, muito embora só tenha na minha cabeça coisas sobre o estado de emergência. Compreensível. Mas valeu demais, então passo aí a palavra para você finalizar e a gente seguir em frente. Não, muito obrigado, Rodrigo. É um tema que eu sou apaixonado, fico feliz de poder, de alguma forma, compartilhar o pouco que eu sei sobre o assunto, do que eu tenho acompanhado, né? Fiquem à vontade também, vai parecer blogueirinho, né? Mas fiquem à vontade para me seguir no Twitter, que é um tema que eu compartilho muito, acompanho muito que outras pessoas falam, né, sobre esse tema. É um tema que não só faz parte da minha agenda de trabalho, mas de interesse pessoal também acadêmico, né? Então, o que eu puder ajudar, tirar dúvidas, estou disponível também. E muito obrigado pela atenção de todo mundo e obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que foi bem legal essa oportunidade de conversar. Tchau, Tchau, até tchau. o próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado a Valeu. todos. Tchau, tchau.